Momento Espírita. A vida na sua dimensão maior. Cientistas querem saber se a crença em Deus pode melhorar o ser humano. Do ponto de vista espiritual, como fica o homicídio praticado em legítima defesa? Caridade para com o criminoso. Até que ponto podemos confiar na sua regeneração? Por que pessoas boas e generosas sofrem? Lar Meimei se prepara para mais uma edição da Feira do Natal. Caminho de Damasco comemorou 78 anos com 2 palestras em novembro. Ouvinte, muito bom dia. São 11 horas e 31 minutos em Garça. É com prazer que iniciamos mais uma edição de Momento Espírita, 45 anos no ar. Se o programa é bom para você, recomende-o aos seus amigos. Passa-lhes o site da Unirádio aos mais distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet, uniradio.com.br. Repetindo, uniradio.com.br. Momento Espírita também pode ser acompanhado pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco, pelo Facebook, e você ainda pode ouvir as edições passadas do programa pelo YouTube. Muito obrigado, ouvinte, pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso Círculo de Estudos neste domingo. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que acha interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação ou pode usar a internet e nos mandar o seu recado. Para tanto, anote aí as vias de comunicação com o programa. Por e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Ou pelo WhatsApp, você pode ligar para 997-512397 da Vivo. Você pode também nos escrever. Escreva para Momento Espírita, Rádio Universitária, ou então trazer pessoalmente o seu recado. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. A Moça do Espelho, autoria de Isabel Scocchi. Inspirando-se numa interessante e comovente narrativa de André Luiz, a autora cria um romance de elevados ensinamentos morais, enfocando o fenômeno mediúnico da psicometria. A Moça do Espelho é uma publicação da editora M de Capivari e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Na edição anterior do nosso programa, quem ganhou o livro foi nosso habitual ouvinte lá da cidade de Galha, o Walter Martinez. Ligue para o telefone fixo 3471-0700 aqui da Unirádio ou para os seguintes celulares, o da Vivo 997-512397 e o da TIM 981-792405 até o meio-dia e concorra a um exemplar do livro A Moça do Espelho, de Isabel Scocchi, e a editora é M. Você também pode se utilizar do WhatsApp para se comunicar conosco agora ou qualquer momento. Use o número da Vivo 997-512397. Participe do programa, mande o seu recado, sua crítica, sua sugestão e sua pergunta. Esta é a edição de número 2219 de Momento Espírita, há 45 anos no ar. O Gustavo Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação hoje de Eliane e Cid, com participações do Marco Antônio, do Maris e também da Sônia. Lá na secretaria estão o Maris e o Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz.
Ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia. Uma pesquisa realizada pela Pew Research Center em 40 países, incluindo o Brasil, apontou que grande parte da população mundial acredita que a fé em Deus é essencial para se ter bons costumes e levar uma vida moralmente correta. Os maiores percentuais de respostas contrárias a esta afirmação foram constatados em nações ricas. A resposta positiva em relação à necessidade de Deus foi predominante em todos os 5 países africanos pesquisados, assim como em todos os países do Oriente Médio, exceto Israel, onde 59% da população não acredita que Deus é vital para a moral de uma pessoa. A resposta atende também à necessidade de Deus na maioria dos países da América Latina e na região da África-Pacífico. Nenhum país europeu, entre os incluídos na pesquisa, apresentou uma maioria dizendo o mesmo. Os Estados Unidos registraram uma ligeira maioria crendo que Deus é necessário para ser uma pessoa de boa moral, enquanto o Canadá registrou uma maioria na direção oposta. O maior percentual de afirmações quanto à necessidade da fé para a moral foi constatado na Indonésia e em Gana, com 99% da população, enquanto a França se destacou entre os países que defendem a não dependência da fé, com 86% de respostas contrárias à pergunta. Essa correlação entre Deus e o comportamento humano foi notada no passado por grandes pensadores, como foi o caso de Voltaire, que a propósito afirmou: se Deus não existisse, nós teríamos que inventá-lo. Com isso, o filósofo francês quis se referir ao fato de que a crença em Deus como supremo bem é a principal referência para que o homem procure ser bom. Se Deus é o bem e o Criador de tudo que existe, só o bem deve prevalecer, e é no bem que está a nossa felicidade. Na obra romântica Os Irmãos Karamazov, de 1879, o escritor russo Dostoiévski põe na boca de um dos seus personagens a seguinte afirmação: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Ou seja, quando se tem a noção de Deus como um referencial na vida, o campo fica totalmente aberto para a prática do mal. De fato, Deus é a nossa principal meta, nosso ponto de referência para que possamos confiar na vitória do bem, da verdade e da justiça, que são os princípios mais elevados que constituem o ideal humano. Chico Xavier, na sua simplicidade, pelo seu coração bom e generoso, que amava e acolhia todos com a mesma deferência, costumava dirigir-se aos pais e aos futuros pais, dizendo: nunca se esqueçam de ensinar Deus aos seus filhos. Já o filósofo britânico e ateu Bertrand Russell afirmava com uma certa pitada de ironia que Deus é aquilo que o homem imagina ser. Para os maus e violentos, um Deus intransigente e vingativo, e para os bons e humildes, um Deus amoroso e compassivo. Um mestre, porém, cujo nome não nos vem à memória, referindo-se a Deus, disse: existem 2 deuses, o Deus que nossos pais nos ensinam e o Deus que nos ensina. O Deus sobre o qual as pessoas costumam conversar e o Deus que conversa conosco. O Deus que aprendemos a temer e o Deus que usa de misericórdia. Existem, de fato, 2 deuses. O Deus que está nas alturas e o Deus que participa de nossa vida diária. O Deus que nos cobra e o Deus que nos perdoa. O Deus que nos ameaça com os castigos do inferno e o Deus que nos mostra o melhor caminho. Existem, sim, 2 deuses. Um Deus que nos esmaga com nossas culpas e um Deus que nos liberta com seu amor. Se tomamos para nós o modelo de Deus que Jesus apresentou ao mundo, um Pai de justiça e misericórdia, compreenderemos que Ele governa o mundo através de leis perfeitas e porque nos quer realizados e felizes, todos os dias nos abre mais uma oportunidade de sermos bons. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte e prezada ouvinte, há 2 domingos não tivemos a transmissão costumeira do nosso programa,
mas hoje retornamos ao ar com a participação dos ouvintes que estão aguardando respostas. Aliás, sempre contamos com as perguntas de nossos ouvintes, seus comentários, críticas ou sugestões. Sua participação é de grande proveito. O mais importante, como sempre dizemos, é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos então à primeira questão. E ela vem de nosso habitual ouvinte, o Cristiano, residente lá na cidade de Veracruz, que nos trouxe por WhatsApp a seguinte pergunta. Existe lei de ação e reação no caso de homicídio cometido em legítima defesa? Qual a opinião do Espiritismo? Primeiramente, Cristiano, permita-nos explicar o que é homicídio por legítima defesa para o entendimento dos demais ouvintes. Homicídio é ato de tirar a vida de um ser humano, ou seja, matar uma pessoa. Um crime hoje tipificado no Código Penal de todos os países. O homicídio praticado desde as épocas mais remotas da humanidade, de uma maneira geral, foi sempre condenado como crime grave contra a sociedade. Haja vista que consta dos 10 mandamentos do povo hebreu: não matarás. Em geral, como acontece no Código Penal brasileiro, só há uma justificativa para o homicídio, quando se trata do último recurso de que a pessoa se utiliza para defender a própria vida. Explicamos melhor. Uma pessoa investe contra outra com uma arma mortífera, um revólver ou uma faca, por exemplo, e diante dessa circunstância, a vítima não vê outra saída naquele momento, senão atacar o agressor, que em consequência vem a perder a vida. Neste caso, aquele que queria matar acabou morrendo e a vítima se tornou um homicida. Em tese, Cristiano, o que se considera legítima defesa é, portanto, o único meio pelo qual a vítima da agressão pôde se livrar da morte, tirando a vida do agressor. Caso não o matasse, ela teria morrido. O Código Penal é muito claro quanto a restringir a legítima defesa à única e exclusiva chance do indivíduo se livrar de alguém que quer matá-lo. Porque se descobrir que havia outro meio que não fosse a morte do agressor, e a vítima dele não se utilizou, o ato que cometeu não caracteriza a legítima defesa. Como podemos perceber, às vezes não é tão fácil caracterizar um ato de homicídio por legítima defesa, até porque a justiça humana não reúne meios capazes de penetrar na verdadeira intenção do homicida. A prova da legítima defesa deve ser feita em juízo, reunindo possíveis elementos de convicção, geralmente testemunhas, para que o juiz pronuncie a sentença da forma mais segura possível. Evidentemente, a sentença de absolvição ou condenação do homicida da justiça humana pode ser diferente do entendimento da justiça divina. E o que diz o Espiritismo sobre aquele que mata em legítima defesa? Na questão 744 do Livro dos Espíritos, lemos o seguinte: o homicídio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Resposta: já o dissemos. Deus é justo e julga a intenção mais do que o ato. Questão 748. Deus excusa o homicídio no caso de legítima defesa? Resposta: só há necessidade de excusá-lo, mas se puder preservar a vida sem atingir o agressor, deve fazê-lo. Fica, portanto, claro que, ante a questão da culpabilidade, o Espiritismo dá o mesmo tratamento ao caso que as leis penais humanas. A única diferença, entretanto, está na apuração da verdade, pois o aparato judicial humano nem sempre é capaz de auscultar as verdadeiras intenções do homicida, que são secretas, o que não acontece na lei de Deus. Precisamos deixar bem claro que ninguém além de você sabe de suas próprias intenções, pois, em última instância, quem vai nos julgar pelo ato cometido é a chamada consciência moral. E este é apenas um dos aspectos da lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. A questão do sentimento de culpa do agente do crime, Cristiano, é inteiramente pessoal,
de onde decorre que uma pessoa que matou outra por legítima defesa pode não se sentir totalmente livre desse sentimento, dependendo de suas mais íntimas intenções, e isso pode acarretar-lhe sofrimento. Esse é o aspecto mais importante da questão, pois não há sofrimento maior do que aquele que nós impingimos contra nós mesmos. Podemos até nos livrar da perseguição do inimigo, mas não temos como nos livrar da acusação da própria consciência. É claro, portanto, que a lei de causa e efeito está presente em todos os nossos atos, com consequências mais ou menos desagradáveis quando erramos, mas os piores sofrimentos que decorrem de erros cometidos serão forjados por nós mesmos e não pelos nossos pretensos perseguidores. Por isso, os espíritos, respondendo a Kardec, deixaram claro que o que vale na lei de Deus são nossas intenções mais do que nossos próprios atos. Atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 3471-0700 ou pelos celulares 997-51-2397 da Vivo ou 981-79-2405 da TIM. Lembre-se, pelo telefone da Vivo 997-51-2397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe! E a pergunta agora é da Maria Luísa, aqui do bairro Labienópolis. Vi uma notícia que me deixou preocupada. Uma mulher condenada por assassinato de seus pais num crime brutal que abalou o país foi designada missionária de uma igreja. Minha pergunta é a seguinte: mesmo sabendo que Jesus ensinou a amar os inimigos, até que ponto podemos confiar que esse inimigo, que se diz convertido, não vai se utilizar dessa condição para praticar o mal? Não temos dúvida quanto à assertiva de Jesus, Maria Luísa, quando ele recomendou o amor até mesmo pelos inimigos. Aliás, se você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, vai encontrar o tema caridade para com os criminosos, o que em tese poderia justificar a atitude tomada pelo pastor em questão. Porém, segundo uma regra do bom senso e as ponderações da doutrina espírita, não devemos assumir atitudes precipitadas e indiscriminadas diante de toda e qualquer situação. No capítulo 12 da mesma obra, Amai os Inimigos, Allan Kardec nos encaminha a ponderadas considerações a respeito desse delicado tema. Questionando a recomendação de Jesus, muitos perguntam: mas como eu posso amar o meu inimigo? Basta ler esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e ali vamos encontrar uma resposta objetiva, lógica, no mínimo convincente. E vamos entender o porquê da insistência de Jesus na vivência do amor. É claro que, como irmãos e filhos de um mesmo Pai, temos por obrigação moral a todos oportunidade de reabilitação, principalmente aos que caíram em erros clamorosos. Mas cada caso merece um tratamento próprio, até porque uma atitude precipitada pode prejudicar o indivíduo ao invés de ajudá-lo, contribuindo para que venha transgredir novamente a lei. Por isso mesmo, achamos que este pastor deve ter recebido uma crítica por parte de quem não acredita na capacidade de regeneração do ser humano. Como não temos como conhecer os reais propósitos da pessoa condenada, e muito menos saber de seus reais sentimentos, devemos agir com a cautela necessária para não provocar um estrago maior. No caso, unindo a compreensão à sinceridade, sem que isso venha a representar qualquer tipo de discriminação. Trata-se, evidentemente, de uma precaução natural para não complicar mais sua vida e a de outras pessoas. Mesmo assim, Maria Luísa, a atitude de nomear a condenada, a missionária, de que você nos fala, pode ter sido a melhor possível, considerando que ela pode atuar diretamente junto aos seus colegas de prisão, mas também pode ter sido precipitada
se lhe der a chance de utilizar mal sua missão. Talvez pudesse levar a ver maneiras mais suaves e ponderadas de buscar uma solução mais adequada. De qualquer forma, o pastor em questão foi corajoso e se utilizou de um princípio do Evangelho, assumindo o risco que é próprio daqueles que realmente acreditam nos ideais que abraçam. Por isso mesmo, essas pessoas podem ser extremamente úteis em momentos decisivos na vida de espíritos decaídos que precisam apenas de uma nova oportunidade. Da mesma ouvinte, Maria Luísa, nós recebemos esta outra questão. Pela lei de causa e efeito, eu pergunto, é verdade que todos sofremos e vamos morrer um dia, mas o bem que as pessoas fazem não conta? Uma pessoa que teve uma boa conduta, teve uma religião, ajudou e trabalhou pelos necessitados, não mereceria sofrer menos e ter uma morte mais suave? Esta conclusão, Maria Luísa, seria válida se considerássemos que a vida é única, que não teremos outra oportunidade de viver aqui na Terra e refazer nosso caminho. No Espiritismo, ao analisar uma vida, percebemos que existe um passado que não estamos levando em conta e tampouco sabemos o que a dificuldade de hoje representa de positivo na escala evolutiva do espírito. Daí a importância de se conhecer o Espiritismo para melhor avaliar o trajeto de uma encarnação. Além disso, Maria Luísa, num mundo como o nosso de provas e expiações, os bons geralmente sofrem, mas é um sofrimento diferente do sofrimento dos que praticam atos de maldade. Os maus sofrem por egoísmo, por orgulho, por ganância, por sede de vingança. Os bons sofrem por amor e por uma boa causa, por isso encontram Deus no coração. O maior exemplo disso é Jesus, que não se intimidou diante do ódio e da violência com que os homens de seu tempo o trataram. Se a sua santidade fosse reconhecida por todos, ele seria homenageado e aplaudido. Mas como os homens não estavam em condições de compreender a sublimidade de sua missão por causa dos seus interesses materiais, o perseguiram e o crucificaram. Jesus, porém, os compreendeu na sua ignorância e limitação. E aquele lamentável episódio que para o mundo foi uma derrota do bem, para Jesus, que deu exemplo de perdão, foi uma vitória. Desse modo, Maria Luísa, os bons não estão imunes ao sofrimento quando eles têm consciência de que estão ajudando a construir um mundo melhor com sua conduta. Todo aquele que age com honestidade, com decência, com bondade e amor na sua vida, acaba encontrando obstáculos por parte de quem ainda não atingiu esse nível de evolução espiritual. No entanto, os que sofrem pelo bem, sofrem resignados, aliviados pelas benesses da própria consciência, porque se sentem felizes em preservar os valores da alma e se constituem no seu mais rico tesouro. Os que não entenderam a necessidade do bem e vivem apenas em função das vantagens imediatas da vida, vivem angustiados diante das mil necessidades que criam para si mesmos, agitam-se e se desgastam ante as perdas materiais, sofrem os aguilhões da revolta porque não conseguem suprir suas mais íntimas necessidades e quase sempre se sentem inseguros quanto ao futuro que os perturba, com graves conflitos que nascem da reprovação da sua consciência moral. E atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Nossos telefones à disposição são os seguintes: telefone fixo 3471-0700, celulares da Vivo 997-512397 ou da TIM 981-792405 e o WhatsApp que você também pode utilizar 997-512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo.
Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, os 78 anos do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco completou 78 anos neste novembro. O Caminho de Damasco foi fundado em novembro de 1939, apenas 10 anos depois que Garça foi elevada à categoria de município. Foi por isso mesmo o primeiro centro espírita oficialmente fundado na cidade. À frente de suas atividades, à época, estavam figuras respeitáveis de nossa comunidade, como Edgar de Castro Marques, Remo Casarça, Brasil Joly, Aurino Gomes Ribeiro, Coronel Arlindo Ribeiro de Andrade e outros. Nessa época de muitos preconceitos do que hoje, o espiritismo era muito mal visto pela sociedade devido a campanhas difamatórias que se espalhavam por todo o país em nome da religião. Tristes momentos aqueles. No entanto, o Caminho de Damasco vinha com o objetivo de difundir a filosofia espírita, atender necessitados tanto material como espiritualmente e contribuir com a sociedade por meio de atividades sociais. Disso resultaram várias obras sociais que desempenharam importante papel em Garça durante muitos anos, como o Hospital e Maternidade Samaritano, o Orfanato Nosso Lar e o Lar Chico Xavier. Destes resultaram, ao longo de várias décadas, o Lar Meimei, hoje voltado para atendimento e apoio a famílias que procuram ajuda. O Caminho de Damasco atua em duas principais frentes. A doutrinária, que se constitui em atividades gerais junto ao público, como cursos, palestras, biblioteca, programa de rádio, clube do livro, além de serviços de orientação e socorro, como passes, atendimento e correspondência fraterna. E as atividades sociais concentradas no Lar Meimei. Neste mês de novembro, lembrando os seus 78 anos, o Caminho de Damasco trouxe duas palestras ao público nos dias 22 e 25 de novembro, proferidas respectivamente por Carina Rafaeli, do Centro Espírita Amor e Paz de Marília, e Ricardo de Souza Cavalcante, da Associação Médico Espírita de Botucatu. As palestras espíritas, caro ouvinte, são sempre públicas, ou seja, abertas ao povo, e continuam sendo um dos mais importantes veículos de divulgação da filosofia espírita, pois seus expositores, que tudo fazem de forma voluntária, quase sempre assumindo as próprias despesas de viagem e sem nada cobrar, pois são essas atitudes que demonstram verdadeiro amor à causa, trazem interessantes e sugestivos temas para esclarecer e dar novas motivações ao homem da atualidade. A finalidade da doutrina espírita é contribuir para um mundo melhor e para uma humanidade mais feliz, reafirmando o grande ideal de Jesus. Aliás, as palestras geralmente estão voltadas para questões do dia a dia de nossa vida, trazendo sempre uma boa dosagem de informação, de esclarecimento e de reconforto, principalmente às pessoas que se acham mais atormentadas com seus problemas. Num momento tão agitado como este que estamos vivendo hoje, de uma maneira geral, as pessoas vivem buscando alternativas mais seguras para saberem como se conduzir diante de seus problemas. E hoje, com grande desenvolvimento científico, temos inúmeras opções que se colocam ao alcance da população. Mas o Espiritismo nos abre uma perspectiva que contempla a ciência, mas vai além dela, por nos mostrar a realidade espiritual da vida, onde a ciência não chega.
Por isso, hoje, em torno da doutrina espírita, reúnem-se profissionais dos mais variados ramos de atividade, inclusive médicos, filósofos e psicólogos, nela encontrando apoio seguro para descortinar soluções que vêm ao encontro do homem deste século. O Espiritismo, caro ouvinte, não se dirige exclusivamente aos espíritas, mas à humanidade. Quem vai a um centro ou uma palestra espírita vai para aprender, ou mais precisamente, para ouvir e tirar suas próprias conclusões, pois não vai se deparar com quem possa querer convertê-lo ou tirá-lo de sua fé ou de sua religião. É que a doutrina espírita, mais que uma simples religião, é uma filosofia de vida, como a de Jesus, que, acima de tudo, sabe respeitar sem agredir, sabe recomendar sem exigir, pois considera a liberdade de crença como a mais elevada prerrogativa que Deus concedeu a cada um de seus filhos. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 aqui pela Unirádio, que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí então o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. Chegou o momento da leitura com o nosso companheiro Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Eliane. Bom dia, Cid. Bom dia. Muito bom dia, prezado ouvinte do Momento Espírita. Como temos afirmado por este segmento do programa, o nascimento da doutrina espírita se deu através do livro, mais precisamente de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, lançado em 18 de abril de 1857. Naquela época, há 160 anos atrás, os meios de comunicação se restringiam praticamente à palavra falada e escrita. Não havia rádio e nenhum outro meio eletrônico de comunicação, nem mesmo luz elétrica havia. Desse modo, os instrumentos que o Espiritismo tinha em mãos para propagar suas ideias eram os textos escritos, através de livros e periódicos, além de palestras e conferências. No ano de 1862, Allan Kardec saiu de Paris, viajando de trem, e teve a oportunidade de fazer palestras em várias cidades da França e da Bélgica, conhecendo pessoalmente muitos espíritas com quem se correspondia apenas por carta. Imagine como era difícil a comunicação naquele tempo. Quase que simultaneamente, o espiritismo chegou no Brasil, trazido por jornalistas e escritores franceses e brasileiros que mantinham intercâmbio com a França, e fazendo com que, logo de início, surgissem as primeiras publicações espíritas em nosso país. O Eco de Além Túmulo, fundado pelo jornalista Olímpio Teles de Menezes, em Salvador, Bahia, foi o primeiro jornal espírita brasileiro que surgiu no ano de 1869, 12 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos. Nessa época, o espiritismo no Brasil só chegava ao conhecimento das pessoas através das obras originais de Allan Kardec, que estavam todas em francês. Desse modo, somente as pessoas que liam francês, como professores, jornalistas, escritores e advogados, é que tinham acesso direto aos livros espíritas e que passavam esses conhecimentos a ouvintes ou leitores. Fala-se que em 1862 apareceu no Brasil a tradução de um opúsculo que Kardec publicara na França, sob o título de O Espiritismo na sua expressão mais simples. Mas foi em 1875, por iniciativa de um médico carioca, Carlos Travassos, que surgiu a primeira tradução do Livro dos Espíritos. E no mesmo ano, sem perda de tempo,
Travassos lançou também o Livro dos Médiuns e O Céu e o Inferno. No ano seguinte, ou seja, em 1876, o Evangelho segundo o Espiritismo. Posteriormente, as demais obras de Kardec e outras obras espíritas que se multiplicavam na Europa foram surgindo. Mas naquela época o Espiritismo estava concentrado na França. Depois, ele se instalou definitivamente no Brasil, onde hoje detém uma variedade imensa de publicações dos mais diversos gêneros literários. Caro ouvinte, nesse mês de novembro, o Clube do Livro Espírita de Garça está levando aos leitores e associados o romance mediúnico Nos Campos do Coração, autoria de Angelinos, recebido pelo médium João Marcelo Tomazini e publicado pela editora O Clarim. Uma história de esclarecimento sobre o sentido espiritual da vida, em que o autor conta as atrocidades que vivenciou no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço de atendimento ao público que, além de baratear em preço do livro, leva-o diretamente às mãos do leitor em sua casa. Por apenas R$ 17,00 mensais, o associado recebe o livro, podendo assim formar sua própria biblioteca. Entre em contato conosco pelo celular da TIM 98127. O número está errado aqui, vou passar o meu. 99893 1333. Repetindo, 99893 1333. E se associe você também. Você só paga quando receber o livro. Cada mês, uma nova obra. E se participar da campanha Consiga Mais Sócios, você receberá um livro de presente para cada associado que trazer ao clube. Muito obrigado pela sua amável atenção. Tenha um ótimo domingo e também uma ótima semana. Atividades do Centro. O Caminho de Damasco, na Rua Gabriela 178, tem passes todos os dias às 18 horas, menos na quinta-feira. Para as crianças, os passes começam às 17h30. Nesta segunda-feira, a palestra sobre o tema O Sentido Espírita de Caridade, com Ademir Bardella. Na próxima quinta-feira, teremos a continuidade dos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Nesta terça-feira, às 19h30, o grupo de estudos dará prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, de André Luiz, e do livro Estude e Viva, de André Luiz e Emmanuel. Na quarta-feira, o grupo de estudo vão ler sobre o Espiritismo a partir do livro Nosso Lar e do livro dos Espíritos. Na sexta-feira, temos a leitura em grupo da obra Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, recebida por Chico Xavier. Um trabalho informativo e muito interessante para o estudo da doutrina. Os interessados em acompanhar esse livro podem comparecer nas sextas-feiras, às 20 horas, no Caminho de Damasco. E atenção, os estudos do Caminho de Damasco entram em recesso neste final de ano. Devido ao período de Natal e de Ano Novo, os estudos da terça, quarta, quinta e sextas-feiras serão suspensos até a terceira semana de janeiro de 2018, quando então voltarão às suas atividades normais. Portanto, ainda teremos esses estudos nesta semana que se inicia, e depois somente na terceira semana de janeiro. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei e o estudo sistematizado de Espiritismo para adultos também só funcionarão nesta semana até o próximo sábado e voltarão em 3 de fevereiro, como acontece todos os anos, devido ao período de férias. Feira do Natal do Lar Meimei tem início dia 12 de dezembro. A tradicional Feira do Natal do Lar Meimei voltará no próximo dia 12, terça-feira da outra semana, e funcionará como todos os anos na Galeria Municipal Edith Nogueira Santos, no mesmo horário especial do comércio, ou seja, de manhã à tarde e à noite. A feira é mais uma iniciativa do Lar Meimei, visando a arrecadação de recursos para a manutenção de suas atividades e conta com sua visita e colaboração. Haverá sessão de artesanatos com as mais variadas sugestões de peças para uso doméstico e pessoal, inclusive para você presentear neste Natal.
além de variados tipos de brinquedo, especialmente bonecas, doces e salgados. As peças de artesanato são confeccionadas especialmente para esta ocasião. Haverá também a seção de livros espíritas, com os mais recentes lançamentos, até das mais obras tradicionais, com sessões para adultos, jovens e crianças. A Galeria Municipal espera sua visita neste período de 12 a 22 de dezembro, na Feira de Natal do Lar Meimei. Empréstimo de livros e DVDs. Para quem quiser ler sobre o Espiritismo e os mais diferentes temas sobre problemas humanos, a Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco funciona das 17 às 20 horas, nas segundas, quintas e sextas. Aos domingos, terças e quartas, das 17h30 às 19 horas. Você está convidado a utilizar gratuitamente os serviços da biblioteca no empréstimo de livros e DVDs. E falando em biblioteca, nós vamos ouvir agora mais uma mensagem da nossa amiga Sônia Marra. Meu amigo Jesus, há quanto tempo não o procuro para conversar? Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas do céu. E hoje a tempestade bateu à minha porta em forma de doença. Por isso busco em Ti o socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Querido Mestre, ampara-me para que jamais me falte a esperança na cura e a paciência para suportar as dores do momento. Divino terapeuta, ajuda-me a não me sentir um pobre coitado e não me inclinar à autopiedade, pois isso seria o que de pior poderia me acontecer. Incomparável médico, sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontre em mim os canais da cura. Pois, se fui capaz de criar minhas doenças, tenho também todas as condições de recuperar a saúde. Mestre amigo, dá-me forças para vencer os desejos insanos, os melindres, os ataques de orgulho, pois sei que são esses os grandes venenos para a minha saúde. Cristo Jesus, cura-me da insensatez de viver longe dos teus mandamentos de amor e fraternidade, sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde inabalável. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Querido Rabi, não me deixe perdido no labirinto das provas que a minha invigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que eu te peço. Trazei-me o elixir do seu amor, a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Obrigada, Jesus, por ser meu amigo e médico. Estou em paz, estou curado no teu amor. Mensagem do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, edição Intelítera. Este livro te espera em nossa Biblioteca Batuíra. Um ótimo final de semana a todos. Palestra no CFEAC de Vilaraceli. Como todas as segundas-feiras, o CFEAC de Vilaraceli estará realizando amanhã mais uma noite de palestra e passes aberta ao público. E vamos agora ao sorteio do livro que nós anunciamos no início da edição de hoje. Trata-se do romance A Moça do Espelho, de Isabel Scocchi. E hoje, quem vai levar o nosso livro aqui é a nossa ouvinte Edna Venâncio Ansanello, que mora lá na rua Egídio Ortiz Plas 275. Parabéns a Edna. Você pode retirar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo e participe desse momento de paz e reflexão. Agradecemos a você que nos telefonou e a todos que nos acompanharam nesta edição.
Tenham todos um bom dia e uma ótima semana. E, para encerrar, a mensagem final com Chico Xavier. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria para lenir no esforço a que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus. Domingo próximo, a sua Unirádio voltará a apresentar Momento Espírita. Realização Centro Espírita Caminho de Damasco, Garça.